Olá, tudo bem? Sou o professor Walter, professor de matemática. Nesse vídeo estarei explicando as equações fatoriais, que o resultado ela pode ser em n, que é o conjunto dos números naturais, e z, que é o conjunto dos números inteiros. O processo de fazer é o mesmo. A diferença é o resultado, aonde nós vamos colocar em n o resultado somente os números positivos da equação. E em z, os positivos e os negativos, porque em z são os números inteiros. Então a regra é, os números naturais são todos os números positivos. Os números inteiros são todos os números positivos e negativos. Vamos à resolução do exercício aqui, do qual eu já coloquei o exemplo. Então eu tenho a equação, a primeira equação é fatorial, em n. Eu tenho que fazer o processo de colocar o denominador no numerador. Então vamos lá, ó. N fatorial. Aqui eu elevo o denominador, que é o n2 fatorial. n2 fatorial. Aí depois que fez esse processo, eu vou fazer a decomposição do numerador. O que é a decomposição? Vou tirar aqui. E como que tem 2, então eu vou fazer até chegar a 1. Né? Porque se fosse 3 eu teria que fazer 3, 2 e 1. Que as letras elas não fazem a decomposição, somente dos números. Tudo bem? E aqui eu vou repetir. Vou repetir o 72. Lembre-se que é a equação em n que nós vamos encontrar. Chegou aqui, eu faço a eliminação do n2, n-2 com n-2. E esse fatorial aqui com esse fatorial. Aí me sobrou n menos 1 igual a 72. E nós vamos resolver aqui esse processo agora, fazendo a multiplicação. Ó. N vezes n, n ao quadrado. N vezes menos 1, menos n, igual a 72. Vou colocar em ordem, porque aqui vai ficar uma equação, certo? N ao quadrado menos n, menos 72, igual a 0. Vamos tirar agora o delta. Então, o delta é b ao quadrado, 4a, que multiplica c. b ao quadrado, n, 1 ao quadrado, menos 4, que multiplica 1, vezes menos 72. Ou seja, aqui, como eu tenho uma multiplicação, eu vou colocar entre parênteses. Então, nós temos o delta 1, menos e menos, mais 4 vezes 2, 8, 4 vezes 7, 28. Então, eu tenho 288 aqui. O delta, 289. Bom, nós encontramos aqui o delta 289. Certo? Agora nós vamos encontrar o resultado de Bhaskara. Vamos para Bhaskara. Como é n, então eu vou colocar aqui a fórmula de n. Ó. N igual a menos b, mais ou menos, a raiz do delta, né? A raiz do delta, dividido por 2a. N. Menos e menos, mais a raiz quadrada de 289 sobre 2, que multiplica 1. N. 1, mais ou menos. A raiz quadrada de 289 é 17. 2 vezes 1, 2. Eu vou encontrar agora aqui n, uma linha. Então, no n em uma linha, 17 mais 1, 18. Divide por 2. 18. Então, aqui eu vou ter 9. Certo? Se você não consegue fazer isso aqui direto, então você vai fazer dessa forma. 1 mais 17 dividido por 2.
certo? Então aqui eu tenho 18 dividido por 2, por isso que eu encontro o 9. N, duas linhas, 1 menos 17 por 2, então aqui eu tenho menos 16 por 2, menos 8. Observe que nesse exercício, nesse primeiro aqui, foi pedido em N, certo? Então a solução dele em N é somente o número positivo. A resposta é S de solução. Vou colocar aqui uma chavinha. Nesse caso aqui, ele é somente o 9. Ele é somente o 9. Nesse mesmo exercício, se aqui, no lugar do N, fosse o Z, resolva a equação de acordo com Z, aí o conjunto solução dele seria menos 8 e 9. Se no lugar desse N aqui pedisse para ser calculado em Z. O processo é o mesmo na realização do exercício. O que define é em N ou em Z, certo? Nesse que eu fiz, coloquei o resultado em N, 9. Se fosse de acordo com a equação Z, aí a solução seria esses dois aqui. Porque o conjunto dos números inteiros são os positivos e os negativos. Valeu? Espero ter ajudado. Vamos até o próximo vídeo.